Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é terça-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje é dia 5 de maio. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, na sua vida, lhes anunciando coisas sagradas. Quero lhes anunciar agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Ouçamos. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvidas? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em meu nome e em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, e nem da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus que acabamos de ouvir. No evangelho de hoje, João situa a sua cena. Jesus está na cidade de Jerusalém, ele está passeando pelo templo de Jerusalém, no pórtico de Salomão. Era o momento das comemorações da festa da dedicação do templo. Essa festa durava 8 dias. E João deixa bem claro, era o tempo de inverno, frio. O que seria essa festa da dedicação do templo? Vamos conhecer um pouquinho das festas judaicas para a gente ver como se torna mais interessante depois entender a cena que acabamos de ouvir. Essa festa da dedicação do templo também conhecida como festas das luzes ou Hanukkah. Esta é uma festa hebraica. A sua celebração tem suas raízes na história vivida pelo povo judeu cerca de 200 anos antes de Cristo, no período dos chamados Irmãos Macabeus. Este período é um período de domínio grego da cidade de Jerusalém, quando os hebreus eram governados pelos Seleucidas, que promoveram, divulgaram a cultura helênica em detrimento da religião judaica, que era a religião do povo. O auge desta helenização, para quem não sabe, é a propagação, é a divulgação da cultura grega. Então, o auge desta helenização aconteceu no tempo de um rei chamado Antíoco Epífanes, ou Epifânio. Isso aconteceu por volta do ano 180 a.C. Nesse período, o templo de Jerusalém foi profanado. Ele foi utilizado para celebrações pagãs. Isso foi uma profanação que doeu muito no coração do povo judeu, profanar o seu espaço sagrado. Bom, a partir do momento em que nós temos esta profanação do templo, nós temos também, com esta profanação, a imposição da cultura grega. Essa imposição da cultura grega ao povo judeu também doeu muito no coração deles, tá? Tudo isso que nós estamos falando para vocês foi escrito em 2 livros do Antigo Testamento, chamado Livros dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus. Personagens importantes desta revolta foram Matatias e seus filhos, sobretudo Judas Macabeus. Os filhos de Matatias que são chamados de irmãos Macabeus. Tudo isso que eu estou falando para vocês vão encontrar, repito, no livro dos Macabeus.
Matatias, ele conseguiu vencer os gregos no ano 165 a.C. Então, o templo de Jerusalém, depois que ele conseguiu vencer os gregos, foi devolvido aos judeus e foi reconsagrado. A festa da dedicação que Jesus estava nasceu neste evento, que é a reconsagração do templo de Jerusalém, durante um período em que o templo de Jerusalém, 200 anos antes de Cristo, estava sob o domínio dos Seleucidas, com a imposição da cultura grega. Veja o que está escrito no segundo livro de Macabeus, capítulo 10, versículos de 5 a 8. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Então, é essa festa que é lembrada no Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir hoje, João 10, 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. É durante essa festa que Jesus é interpelado pelos judeus com uma pergunta. Qual é a pergunta? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde que o seu messianismo não se torna legítimo apenas com uma resposta. Qualquer um poderia ser o Messias se a questão fosse apenas responder a essa pergunta. Qualquer um poderia dizer, sim, sou eu o Messias. Mas Jesus lhes afirma que é o seu agir que seria a sua resposta. As obras que ele faz em nome de Deus é que dão testemunho de que ele é de fato o Messias. Mas parece que os judeus não queriam ver as suas obras, não queriam ver as suas ações. Por isso eles não acreditavam no próprio Jesus. Então, Jesus afirma que somente acredita nele quem faz parte do seu redil. Jesus nos diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a pergunta que se faz hoje é essa. Você, de fato, escuta a Jesus e o que ele tem a dizer para você? Jesus te conhece, mas a pergunta, você conhece a Jesus e de fato o segue? Pensa nisso. É a proposta que eu faço para você neste dia. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também pela proteção de Santa Rita de Cássia, e com ela e para ela rezemos. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada nos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os meus inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, tenham um excelente dia. Deus abençoe a você e sua família, paz e bem.